Que grande diferença faz ter um bom contador de histórias na cadeira de diretor, né? É o que acontece quando a gente tem Guilherme Del Toro dirigindo uma das suas grandes paixões, ele sempre falou disso ao longo da carreira, que era a história do Pinóquio, lá escrita em 1883 pelo italiano Carlo Collodi, e que já ganhou tantas adaptações, sendo a mais famosa dela, a de 1940, da animação da Disney, que ganhou agora em 2022 também. É uma adaptação aí feita de uma forma mais fotorrealista, com live action, né, misturando as duas coisas, para contar a mesma história de uma forma mais bonita, né? Tem um vídeo aqui no canal até inclusive que eu já falo sobre esse filme também, que foi lançado pela Disney, mas aqui o patamar é outro, o nível é outro, é totalmente diferente, porque o Del Toro entendeu o que o Zemeckis parece que não entendeu quando fez a sua adaptação. Beleza é importante, né? Visualmente tem que ser tudo impressionante, mas o conteúdo, a história, a dedicação à história e a forma como você conta essa história é o que realmente importa no fim das contas, e o Del Toro entende disso ao longo da sua já tão brilhante carreira cinematográfica aí, com tantos filmes tão queridos aí por público e crítica, né? Eu acho que esse Pinóquio agora dele de 2022, que ele assina, né? Guilherme Del Toro's Pinóquio, né? É o Pinóquio do Guilherme Del Toro. Vai entrar aí para a história também, vai se tornar um filme clássico aí ao longo dos anos e vai ser realmente tratado como referência quando a gente falar em adaptação dessa história, desse conto do Pinóquio, que, como eu falei, foi escrito lá há tanto tempo, em 1883. E a Netflix lançou agora em dezembro de 2022, então, essa versão do Del Toro para o Pinóquio, né? E o que ele traz de diferente em relação à obra mais famosa, né? Quando a gente compara com a adaptação da Disney. Eu estou falando tanto da animação de 40 quanto essa agora de 2022 do Zemeckis também, que tem o Tom Hanks como protagonista fazendo o Gepeto, né? Aqui, primeiro que a obra do Del Toro ele vai por um caminho que é muito mais difícil até de fazer, de contar essa história, porque ele vai pelo stop motion, né? Então o grau de dificuldade até para fazer aquilo ali, dar vida realmente a cada um daqueles personagens, traz um grau de dificuldade muito maior, né? Claro que tem animação envolvida também, mas o stop motion é o que caracteriza realmente e que dá realmente verossimilhança para cada um daqueles personagens ali. E personalidade também, né? Principalmente, né? Porque cada um deles ali, seja o Gepeto, seja o Pinóquio quando vem à vida, você percebe realmente, claramente, enxerga e consegue sentir realmente que como são vibrantes ali, né? São personagens, são quase pessoas reais, né? Se a gente pudesse fazer essa comparação, porque eles têm muitas camadas, são personagens tridimensionais o tempo todo, né? Você não enxerga neles só uma vertente de uma personalidade XYZ, eles estão realmente o tempo todo evoluindo, aprendendo, descobrindo coisas novas, né? E aí falando especificamente do Pinóquio, do boneco aqui, que realmente ganha um design ali todo especial, né? Bem diferente de tudo que a gente já viu nas adaptações do Pinóquio, que são tantas aí, né, ao longo da história. Essa aqui tem uma característica muito peculiar, né? A forma como ele é feito, moldado, ele surge tão franzino, né? Tão delicado ali ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tem uma personalidade tão forte, né? Ele é curioso, como toda criança, né? É rebelde, mas também tem características que o tornam tão especial, que é o fato dele criar realmente essa conexão paternal com o Gepeto, né? E o Gepeto com ele, consequentemente, né? Que é uma coisa, inclusive, que esse filme explora melhor, dedicando ali sua abertura, a sequência de abertura, os 10 primeiros minutos ali, a explorar um pouco mais do trauma que o Gepeto experimentou ao perder o filho com 10 anos, né? O Carlo. Então a gente conhece um pouco dessa história também, o que aconteceu e o porquê que ele se tornou uma figura tão amargurada ao longo de alguns anos depois da perda do filho, né? E o que o levou a criar o Pinóquio. E por outro lado é muito interessante também porque esse filme aqui, ele faz essa coisa do Gepeto criar o Pinóquio, mas não com a intenção de que ele tivesse vida, né? Ele, no momento ali de muita aflição, ele faz aquele boneco ali, mas ele não tem aquele desejo de que ele ganhasse vida de fato, né? E aí a gente tem um elemento sobrenatural que está sempre tão presente nas obras do Del Toro também, que acabam surgindo e transformando realmente aquele boneco, dando vida àquele boneco ali, mas com características diferentes, né? Ele tem um contato com o mundo sobrenatural também, né? E aí ele vai aprendendo as coisas ao longo da história, que se passa ali ainda aquele mesmo cenário, né? Aquela vilazinha na Itália ali, vivendo num período ali de ascensão do fascismo, né, também, que é um tema muito forte e presente aqui ao longo da história, e das lições que decorrem disso, né?
tanto da relação do Gepeto com os outros moradores da cidade, com a autoridade local também, e com o próprio Pinóquio, quando vai descobrindo, vai então naquela aura daquela criança curiosa e que acha que sabe mais do que o adulto, né? Vai então se metendo em algumas situações ali que o levam a trabalhar lá no circo, né? Que também é uma parte da história muito importante que também está sempre presente nas adaptações do Pinóquio, que aqui ganha também cores novas, né? Com a representação feita pelo vilão ali, né? Pelo dono do circo, que é dublado pelo Christopher Waltz também, né? Aliás, falando em dublagem, um elenco excepcional aqui nessa adaptação, né? Desde a escolha do David Bradley para fazer o Gepeto, né? Que dá muita, realmente tem uma personalidade muito forte na voz dele ali, para trazer aquela coisa do peso dos anos, né? Da vivência, dos traumas que ele experimentou também. E o Ian McGregor, que dá uma vida excepcional essa versão aqui do Grilo Falante, né? Surge aqui de uma forma muito mais impactante, né? Ele contando essa história, né? Narrando a história, né? Como ele sempre fez nas outras adaptações, ou em quase todas, né? Mas aqui com muito mais identidade, realmente, né? E ele vira também, acaba se transformando na gag cômica do filme, quando ele, em várias passagens, ele acaba sendo esmagado por alguma coisa ou alguém, né? E aí a gente sempre vê ele ali como uma peça de alívio cômico, numa história que tem realmente uma pegada mais sombria, né? Que é uma característica muito comum na filmografia do Del Toro e está presente também nessa adaptação do Pinóquio aqui, mas de uma forma que faz a história se mover sempre para frente, né? Não tem barriga, não tem, sabe, aquela questão de subtramas que são mal desenvolvidas, não. Aqui tudo converge realmente para construir a questão da relação entre o Gepeto e o Pinóquio, a relação de pai e filho, e o amadurecimento desse personagem também, a descoberta dele do mundo, dos perigos e dos prazeres que o mundo traz também, e das relações que ele vai criando com os outros personagens ao longo da história. Então, Pinóquio, do Guilherme Del Toro, é realmente um filmaço, realmente mostrou aí para a Disney, vocês perderam a oportunidade de fazer um filme assim. Então sobrou para o Guilherme Del Toro, e ainda bem que ele fez esse filme, porque é realmente um filmaço, um dos melhores de 2022, aí sem qualquer dúvida, e eu já me arrisco a dizer aqui, registrar aqui, vai ser o vencedor do Oscar de melhor animação sem qualquer dúvida, não tem para concorrência, e eu, na verdade, até acho que mereceria até uma indicação a prêmio de melhor filme também, porque o que o Guilherme Del Toro faz aqui, em termos técnicos, visuais e narrativos principalmente, nessa adaptação, é realmente um trabalho de outro nível. Merece realmente todo o reconhecimento que puder ter em premiações e do público e da crítica, né? Então, se você está aí e ainda não assistiu o Pinóquio do Guilherme Del Toro, aproveita porque está na Netflix. Entrou agora dia 9 de dezembro e com certeza é um filme que merece ser conferido por todos os públicos e todas as idades, hoje e sempre. Eu fico por aqui, mas deixo aquele convite sempre para você se inscrever aqui no canal e não perder nenhum dos vídeos que a gente lançar por aqui. Agradeço pela audiência. Até a próxima. Tchau.